Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 7. Diodoro Cirino acordou e tomou conhecimento de 3 fatos desoladores. O marido da irmã mais velha de Aurélia, o senador Carvílio Ulpiano, era hóspede indesejável em sua casa. Chegara na noite anterior e mostrara-se afetuosamente complacente, tendo, ao que parecia, esquecido de que, embora fosse membro de família muito nobre e antiga, casara-se com Cornélia pelo dinheiro dela. Esse dinheiro não só lhe servira para fazer-se senador, apenas por suborno, era o que Diodoro dizia, selvagemmente, mas possibilitara que se entregasse à sua paixão pela arte egípcia. Ouvira falar em alguns vasos excelentes e em estatuetas que datavam da 2ª dinastia, e estava a caminho do Egito para negociá-los. O segundo fato infeliz com o qual Diodoro se confrontava naquela manhã era ser aquele o dia do mês em que devia reunir-se com os magistrados sírios no Palácio da Justiça e ouvir as queixas dos nobres, proprietários e caudilhos locais sobre as taxas extorquidas às províncias, e especialmente a eles próprios, e ouvir os relatórios dos velhacos coletores de taxas, que Diodoro detestava mais do que qualquer outra espécie de homem. Para Diodoro, um coletor de taxas, embora aparentemente necessário naquela época degenerada, era mais imundo do que o mais imundo chacal, e tinha algo dos hábitos de um chacal. Sobre isso, Diodoro discorria em altas vozes, com as mais profanas expressões militares. Tal coisa entusiasmava, invariavelmente, as vítimas dos coletores de taxas. O terceiro era estar com dor de cabeça. Conhecia aquelas dores de cabeça que o atormentavam habitualmente naqueles dias em particular, e mesmo todo o saber de Quebitá não era suficiente para aliviá-las. Acordara com o temeroso e súbito fulgor da luz diante dos olhos, depois com a náusea consequente, a seguir com o agudo seccionamento da visão e a temporária diminuição da vista, tudo rematado com a maldita enxaqueca. O fato de Quebitá poder dizer-lhe eruditamente que se tratava de uma enxaqueca e que Hipócrates, considerado o maior médico da antiguidade, escrevera um longo e precioso tratado sobre isso, não eliminava as náuseas, não retirava o martelo que batia de um lado de sua cabeça, nem a sensação de que a morte estava próxima e não seria de todo mal recebida. Que o Hades engula o teu Hipócrates, dizia enraivecido a Quebitá. Não quero mais tuas poções e efusões mal cheirosas. Submetia-se quase sempre às efusões e às poções, e então vomitava triunfantemente diante de Quebitá e dirigia-lhe olhares furibundos e acusadores. A enxaqueca não o abandonava até a noite. Bastava que deixasse Antioquia e fosse para casa, que ela desaparecia, deixando uma fraqueza desagradável que antecipava o tratamento e a preocupação da amorosa Aurélia. Gozando ambas as coisas, ele dizia a Quebitá: estás vendo? A mão de uma mulher é mais sábia do que a de qualquer médico, seu charlatão. A isso Quebitá respondia apenas com um sorriso.
uma vez dissera a Diodoro que as suas dores de cabeça eram seu protesto contra os magistrados e coletores de taxas, que ele detestava. Mas Diodoro ficara tão zangado com aquela insinuação de debilidade feminina que Keptá nunca mais repetiu a indiscrição. O senador não acordava cedo, o que obrigava a Aurélia, que tinha afeição pelo cunhado, a proibir os escravos de fazerem barulho com a limpeza. Para Diodoro, aquilo era degradação dos costumes. A Roma moderna, receber a primeira refeição na cama e a casa suja. Para o séquito do senador, escravos mimados, e o secretário, que vivia a escrever cartas aos clientes do senador para que não esquecessem de manter o cofre do mesmo recheado, os melhores aposentos nas instalações dos escravos da casa. E as 2 escravas que o senador trouxera? Isso aumentava a cólera de Diodoro, que enclausurara as moças. Não haverá orgias nesta casa, dizia ao senador, que por sua vez, sorrindo indulgentemente, se surpreendia, pois aparentemente as escravas bonitas daquela casa bárbara não chamavam a atenção de seu dono. Além disso, o senador usava nardo e essência de rosas. Diodoro dizia em voz alta: não apenas uma casa suja e primeira refeição na cama, mas também perfumes. Fingia considerar extraordinário o senador, o que convencia este último de que Diodoro devia permanecer na Síria, apesar de suas cartas para Roma. Aquele era um assunto sobre o qual o senador ainda não falara com seu hospedeiro. Sentia que necessitava primeiro de um repouso prolongado. Enjoara durante toda a viagem até Antioquia, e Diodoro era um homem difícil. A dor de cabeça fora extraordinariamente forte naquela manhã, e Keptá, misturando poções, enquanto seu senhor urrava negativas, percebeu que Carvilho Ulpiano acrescentava uma tortura extra à aflição. Deu a taça a Diodoro e disse com voz macia: um estudante de Hipócrates uma vez perguntou ao grande médico: assassínio permitido não aliviaria as dores da vítima? Ao que Hipócrates respondeu: com certeza. Estás querendo insinuar que se eu pudesse matar alguém ao acaso, sem escrúpulo, isso melhoraria minha dor de cabeça? Perguntava Diodoro, ultrajado, sentando-se na cama. Keptá anuiu. Diodoro começou a blasfemar. Depois sorriu pensando em seu cunhado. Essência de rosas, murmurou. Tornou a tombar sobre os travesseiros e entregou-se a uma agradável fantasia. A enxaqueca aliviou um pouco, e daquela vez Diodoro não vomitou a poção. Ainda assim, sentia-se mal e de mau humor quando saiu da casa para a manhã fresca e reluzente, sem tomar qualquer refeição, pois não podia comer, quando se sentia aflito. Aquele filho de uma raça inteira de porcos podia ao menos ter trazido Cornélia, pensou ele, para visitar minha esposa, em vez de trazer apenas cartas. Cornélia, porém, tão simples, robusta e destituída de imaginação quanto Aurélia, teria inibido, de certa forma, as diversões do senador. Diodoro consolou-se, pensando que as visitas do cunhado eram poucas e bem espaçadas. A enxaqueca, depois de reduzir um pouco a visão, sempre fazia Diodoro enxergar clara e rapidamente demais, de forma que enxergar já era em si doloroso. Aquela possibilidade aumentada de ver deprimia-o. Ouviu alguém sorrir, pestanejou, levando a mão à cabeça. Quem podia rir quando o dono da casa estava morrendo em pé e temendo o rumor, a agitação e o ribombar da biga
que depressa chegaria para levá-lo a Antioquia? Resmungando palavras que ele jamais usava diante de alguém, a não ser dos coletores de taxas, deixou o pátio externo e foi para os jardins. Sua filha Rúbria e Lucano estavam jogando bola com duas jovens escravas e fazendo ruído bastante para acordar os mortos, ou, foi o que pensou Diodoro, o bastante para acordar qualquer um, menos o fragrante senador com seus olhos. Aquela donzela de olhos negros, faces vermelhas e cabelo preto, flutuando, vestida com uma comprida túnica rosada, a correr para apanhar a bola que Lucano, ou uma das escravas, arremessava, era uma bela visão. Em contraste, Lucano parecia um jovem e dourado deus, complementando-a. E as moças escravas, vestidas tão simplesmente como sua jovem senhora, e tão encantadoras quanto ela, assemelhavam-se a ninfas. Seus pés brancos, molhados de orvalho, as tranças ruivas e castanhas, cascateando atrás delas como frâmbulas. Em torno daqueles jovens, todo o jardim parecia ter saído, recentemente, das mãos de Ceres, filha de Saturno e Cibele, deusa latina da agricultura. As palmeiras agitando-se e curvando-se sob o vento perfumado, as estátuas resplandecendo, as fontes saltando como prata líquida, e o arco do céu mostrando o azul mais inefável. Diodoro se sentia ressentido quando lembrava que a moça, aos 14 anos, precisava ficar noiva e preparar-se para o casamento. Diodoro ficou como um verdadeiro Marte, com faíscas vermelhas nos olhos, quando o senador mencionou discretamente um de seus filhos. Havia esquecido o fato. Rúbria, apesar de seus ataques de dispneia e da lividez em torno de seus lábios quando cansada, tinha pequenos seios redondos e suas pernas surgindo sem modéstia alguma de sob sua túnica esvoaçante, eram definitivamente as pernas de uma mulher. O novo aspecto de sua filha horrorizava Diodoro, e também o fato de ela ainda não estar prometida em casamento, e sem saber por que razão, se sentia furioso com Lucano. Levantou a voz para um tom retumbante. Que brincadeira é essa? Não é hora de aula? Por que esse desregramento? As moças escravas olharam-no apavoradas e correram para os fundos da casa, como pétalas espalhadas pelo vento. Rúbria, ainda sorrindo, ficou com a bola em sua mão fina e morena, e Lucano corou. Ainda não é hora, pai, disse a menina e correu para ele, a fim de beijá-lo. Passou-lhe os braços ao pescoço e Diodoro não pôde resistir a corresponder-lhe, mas olhou furibundo para Lucano. 16 anos, exclamou, e brincando com meninas. Não podes arranjar melhor companheiro de brinquedos entre os de teu próprio sexo? Rúbria tornou a beijá-lo, contente, como fazia sua mãe, mas o pai olhou zangado para Lucano, por cima dos ombros dela. O jovem manteve-se em silêncio, a cabeça amarela erguida orgulhosamente, o rosto frio e impassível. E com quem ele brincaria? Perguntou Rúbria, as mãos acariciando o braço do pai, para confortá-lo. Não estava perturbada, aprendera com a mãe a tratar Diodoro como uma criança querida, mas às vezes rabugenta. Nenhum dos moços escravos tem a idade dele, e não há famílias com filhos perto de nós. Olhou para Lucano, rindo com ar malicioso. Ele também é sensato demais. Não é sensato demais para negligenciar suas lições e se meter em brincadeiras infantis e grotescas, disse Diodoro.
naquela manhã, não estava gostando do jovem. Será preciso esperar até que a ampulheta deixe cair os grãos de areia exatos para começar os estudos? E é com um irresponsável desses que gasto meu dinheiro? Lucano contemplou-o com uma luz azul firme em seus olhos e abriu a boca para responder colericamente. Viu então que Diodoro estava amarelo, com ar de doente, e não tinha feito a barba. Lucano lembrou-se de que aquele era o dia dos magistrados e dos coletores de taxas, e que Diodoro, naqueles dias, estava invariavelmente de mau humor. Assim, Lucano sorriu brandamente. Fazes bem em reprovar-me, senhor. Afastou-se, pisando com altivez e graça, e Diodoro ficou a contemplá-lo, sentindo-se mais deprimido do que nunca. Vai com tua mãe, menina, disse com aspereza incomum à filha. Agora sua biga chegava. Ele ouviu o ruído, o canglor infernal, e tornou a pestanejar, gemendo. Rúbria beijou-o, acariciou-lhe o rosto, olhou-o com amorosa comiseração e correu para casa. Diodoro a seguiu com os olhos até que ela desaparecesse, e seu coração se confrangeu. Ainda ontem era um bebê, preso ao seio materno. Hoje fazia-se mulher. Depressa deixaria seus pais. Eis um dos insuportáveis golpes da natureza. Pensou de novo em Lucano, e agora sua cólera obscura voltava. Vira o olhar ardente de Rúbria para o jovem, e vira Lucano responder com um profundo sorriso. Diodoro chicoteou os cavalos, tomado de pânico. Se não pudesse ser substituído naquele lugar contaminado, mandaria Rúbria e Aurélia para Roma. E mesmo o filho do senador, que era um jovem frágil e estudioso, e não correspondia ao gosto exigente de Diodoro, poderia ser considerado um possível genro. Pelo menos algum dinheiro voltaria para a família, pensou o tribuno, e considerava ofensivo o fato de Carvílio Ulpiano ter a possibilidade de gastar uma simples moeda de tal dinheiro. Lucano olhara amorosamente para Rúbria, e isto o irritava. Esqueceu, nesta sombria cólera de que se ia se inflamando, de que Lucano era filho de Íris. Diodoro resolveu que naquela noite teria uma conversa com Aurélia. Sim, ele cumpriria a promessa de educar o jovem, e este serviria humildemente em sua casa, e ele libertaria uma de suas escravas, a mais fiel, modesta e bem dotada, e a casaria com Lucano. E ela iria com Lucano para Alexandria, para que tomasse conta da sua casa humilde, lhe cozinhasse o pão e lhe servisse um vinho adequadamente inferior. Tenho sido brando e fraco, pensava o tribuno, mordendo seu espesso lábio inferior e chicoteando os cavalos. Esqueci que sou um romano nesta província abafada, efeminada, depravada. Tenho tratado os escravos como iguais. Esquecera também muitas outras coisas. O rosto de Enéas ergueu-se diante dele, aquela imitação de homem, ardilosa, dissimulada, pusilânime, e a cólera cegou-o por alguns momentos, enquanto o coração batia, como se tivesse sido insuportavelmente humilhado. Velha angústia, que não tinha feições, voltou a morder-lhe o coração. Tamanha era a cólera de Diodoro quando ele chegou a Antioquia, que desejou matar. Ah, se ao menos fosse Hércules, rasgaria aquela cidade em duas. As suas narinas eram assaltadas pela fedentina e prevalecia o cheiro de urina. Uma cidade tomada por odores exclementícios, e que fazia um procônsul romano a guiar sua própria biga ali,
como um mesquinho comerciante? Ninguém o respeitava? Onde estavam seus soldados? Esqueceu que tudo aquilo fora coisa de sua própria deliberação e que dissera frequentemente ser um simples soldado e não um homem-dama da moderna Roma, que esse ensinado entrara na cidade imperial montado num simples burro, sem qualquer séquito, a não ser pobres lavradores como ele próprio. Vai haver mudanças, prometia Diodoro a si mesmo em sombrio silêncio. A seu encontro vieram cesto e uma tropa de soldados, com elmos, escudos e armas, como de costume no dia da justiça. Diodoro berrou para cesto, o rosto flamejando de cólera. Então, só agora pudeste arrancar-te para fora da cama, a fim de vir ao meu encontro e escutar-me? Sou eu um cão de magistrado provincial que não merece honras nem escoltas? Mas devo guiar minha própria biga como o mais mesquinho dos camponeses de minha própria casa? Cesto estava habituado ao mau humor do tribuno naqueles dias, mas não a um ataque assim à sua integridade como soldado, como oficial digno e leal. Foi tomado de surpresa, então. Não se manteve em obediência e reserva militares, conforme estava treinado a fazer quando chicoteado pela língua de seu superior, e disse abruptamente: Por que, nobre Diodoro? Eu apenas cumpri tuas ordens expressas. Recusaste constantemente ser escoltado e ordenaste que em tua casa não ficasse soldado algum? Olhava com assombro para Diodoro, e seus soldados mantinham rostos impassíveis, olhando para a frente, carregando os faces e os estandartes. Diodoro freou seus cavalos com tanta fúria que eles empinaram, e um casco quase alcançou o rosto de Cesto que, entretanto, não recuou. Seus olhos jovens mostrando-se repletos de tanta censura como de espanto. Vamos, por Zeus! Mugiu Diodoro, chicoteando os cavalos, e blasfemou contra eles. Não só me acompanharás até o palácio da justiça, mas voltarás comigo à minha casa, e lá ficarás às minhas ordens. Saiu num repelão, e Cesto sacudiu a cabeça desanimado. Depois ordenou severamente às suas tropas que o seguissem, acompanhando o tribuno. A biga de Diodoro estava agora envolvida na poeira quente, branca e gredosa, ao fim da rua calçada de pedras lisas. Cesto e seus soldados iniciaram um trote militar para segui-lo, e a humilhação do jovem soldado foi completa quando passantes começaram a zombar deles, Cesto rilhado aos dentes. Estivessem ou não os magistrados mais tediosos do que costume, fossem os relatórios dos coletores de taxas os mais aborrecidos, mostrassem-se os nobres e mercadores locais mais queixosos. O caso é que, para Diodoro, aquele dia pareceu o pior de quantos se podia lembrar. Gritou, esmurrou a mesa, espalhou papéis, denunciou, insultou, atribuiu ancestralidade vergonhosa aos magistrados, juízes, nobres e coletores de taxas igualmente. Todos tinham cabeças de asnos. Suas mães se tinham empenhado desde a puberdade em obscenidades indescritíveis. Eles mostravam-se inteiramente analfabetos. Eram habitantes do país mais depravado e mais desprezível do mundo. O espírito deles era igual ao das moscas. Antioquia era uma cloaca, e eles indignos habitantes dela. Desprezou-os todos, em linguagem enérgica. Com certeza, em alguma ocasião, ofendera imperdoavelmente os deuses. Quando não, jamais estaria ali. Mandou-os todos para Plutão e impugnou sua honestidade, suas decisões, seus registros. Eram todos ladrões, mentirosos, idiotas e canalhas. Embora seu pulso estivesse rodeado de tiras de couro,
ele deslocou-o com os murros sobre a mesa, e seu rosto, entumecido e escarlate, esteve a ponto de estourar. Não quis comer nada. Quando lhe ofereceram vinho, expôs sua opinião a respeito deles e cuspiu. À tarde, quando saiu dali ruidosamente, sua cabeça era uma caldeira de dor, e os músculos do pescoço estavam tomados de espasmos. Os que ficaram pela primeira vez mostraram-se partidários do mesmo ponto de vista. O tribuno estava louco, naturalmente, e era um animal como todos os romanos. Coletores de taxas e mercadores reuniram-se para se darem mútuas condolências. Os magistrados expressaram sua fervorosa esperança, em vozes baixas e cochichadas, de que não só o tribuno descesse ao inferno, mas Roma junto com ele. Sexto arranjara cavalos para ele próprio e 3 de seus oficiais subalternos, e saíram a galope atrás da biga de Diodoro. Mal conseguiam manter-se no ritmo dele. Guia como Apolo, pensava Sexto, ainda magoado, sem a beleza de Apolo. Devia entrar para as corridas dos circos. Deuses, ele vai matar aqueles pobres animais. Seu coração de soldado, contudo, estava repleto de consternação. O tribuno parecia estar temporariamente fora de si. Sexto invocou Ares, o Marte da mitologia grega, enquanto galopava pela estrada cheia de sulcos. O calor úmido era intenso, e sob sua armadura os sombrios soldados suavam, e seus escudos mostravam-se pesados demais. Alguns deles pensavam em que castigo iriam receber e qual a transgressão alegada. O senador Carvilho Upiano estava sentado graciosamente no pórtico externo com a cunhada Aurélia, bebericando um dos mais caros vinhos de Diodoro e fazendo comentários sobre a bebida para si próprio em linguagem expressiva. Aurélia, a boa matrona, ia diligentemente ocupando as mãos em costurar, hábito vulgar e comum que sua irmã compartilhava, pois Cornélia jamais seria uma dama elegante. Tiveram um sobressalto ao ouvir o trovejar dos cascos e ao verem à distância a grande nuvem de poeira luminosa. O senador ergueu-se, seus trajes brancos flutuando em torno do corpo. Vamos por Mitras, deus da luz. É o Minotauro que se aproxima ou Plutão que explode atrás da terra? Provavelmente é apenas Diodoro, respondeu Aurélia sem se perturbar. Esse é sempre um dia ruim para ele. Mas não há outros cavalos seguindo os dele? Pôs de lado sua costura e levantou-se para ver e ouvir. Jovem mulher otimista, jamais pensava que coisa alguma fora do comum pudesse ser de mau agouro. Estará trazendo hóspedes para o jantar? Se são hóspedes, trata-se com certeza de cocheiros que perderam a prática, disse o senador, resguardando os olhos do sol da tarde e esticando o pescoço para poder enxergar. Começou então a rir, distinguindo Diodoro a chicotear seus cavalos de pé, como um corredor em sua biga, e os soldados precipitando-se atrás dele, todos envolvidos em radiante nuvem de poeira. Bateu as mãos e fez exclamações de estímulo, como quem aplaude os cocheiros dos circos. Ele conseguirá. Ele chegará primeiro aos portões. Pelos céus, com esse calor, murmurou Aurélia. E com aquela dor de cabeça, por que Sexto veio com ele? E os outros? Sou eu sua esposa para saber o que Diodoro faz? Perguntou o senador razoavelmente, ainda a rir. Seus seguidores chegaram em tropel e mal conseguiram evitar chocar-se contra a biga parada. Seus cavalos dançavam, empinavam-se, corcoveavam por ali, relinchando angustiados.
A luz do sol tirava reflexos dos elmos e das armaduras dos soldados, e os cavalos estavam cobertos de suor. Diodoro entrou pelo portão num arranco e foi num passo enérgico até o pórtico externo. Relanceou o olhar furibundo para o senador e ignorou sua esposa. — Que? Ainda estás aqui? Perguntou grosseiramente. Ainda não começaste a sentir falta de seus sacerdotes e sacerdotisas? Nem enlanguecesses pelos teus gladiadores e atores prediletos? Arquejava, tinha a fronte arroxeada e pingava suor. — Querido, disse Aurélia, estupefata diante daquela rudeza e alarmada com a aparência do marido. Deu um passo para ele, que a afastou com um gesto. — Vai para os teus aposentos, mulher. Disse isso sem olhar para ela. Aurélia apanhou sua postura e desapareceu entre as colunas da casa, os olhos repletos de lágrimas. Jamais Diodoro lhe falara assim. O senador não se perturbou. Permaneceu ali, ostentando toda a alta elegância, e o rosto mostrava-se divertido. Considerava Diodoro um rústico, um militar imbecil, cuja disposição, como a de todos os soldados, era mais adequada para um animal do que para um homem. Ergueu as sobrancelhas, sorriu e olhou com ar crítico para a taça que tinha na mão. Baco desdenharia este vinho, meu bom amigo e irmão, e mesmo que eu estivesse saudoso, não há sacerdotes agitando-se em torno de mim. O leve insulto fez Diodoro temer. Ficou diante daquele calmo patrício, com suas mãos belas e sua toga lindamente pregueada, como figura selvagem e sombria de um militar bárbaro, coberto de pó, os olhos furiosos, o rosto violento e rubro todo convulso. Seu arquejo fazia-se audível na quietude da tarde. Arrancou o elmo e atirou-o sobre as pedras, onde rolou e rediniu. Carvilho, o piano, tomou um delicado gole do vinho e sacudiu a cabeça, como que deplorando. O senador sentou-se de novo, graciosamente. Suas sandálias eram de prata, presas com fios de ouro. — Senta-te, sugeriu ele, como homem que hospeda outro de categoria inferior. — Toma um pouco de vinho, isto te refrescará. A dor de cabeça ainda está muito forte? Tenho comigo meu médico, e ele traz uma poção que é muito eficaz. Queres que eu chame para que te preste serviços? Estava sentado em sua cadeira, figura estranhamente majestosa, à vontade no pórtico tosco da frente de uma casa que considerava plebeia ao extremo, própria apenas para um capataz de escravos. — Que Mercúrio amaldiçoe teu médico! Disse Diodoro. Atirou-se a uma cadeira e começou a enxugar com as mãos o suor que escorria da testa. Quando o senador lhe ofereceu seu lenço perfumado, Diodoro rejeitou-o com uma blasfêmia. O senador riu. — O dia deve ter sido excitante no Palácio da Justiça, comentou ele, servindo-se de um doce grosseiro que estava numa bandeja de prata, a seu lado sobre a mesa. Olhou em torno de si, procurando um servo. Era demais pretender que houvesse um servo à mão naquela casa bárbara. Portanto, o senador serviu o vinho para o tribuno, estendendo-lhe o copo com uma reverência. Diodoro quis recusá-lo, mas sua boca estava seca e ardente pela poeira e pela febre, e assim arrebatou a taça das mãos do outro e esvaziou seu conteúdo num gole só. Começava agora a sentir-se embaraçado por ter insultado seu hóspede, mesmo sendo esse hóspede o seu cunhado. Ali ficou, os joelhos afastados e seu corpo forte e nervoso, inclinado para a frente, a cabeça ligeiramente abaixada. Ficou a olhar sombriamente para o fundo da taça vazia. Sou uma chaga purulenta.
Carvílio Ubiano cogitava de onde estariam seus servos. Com certeza folgavam com outros escravos, contagiados que já estavam com o descaso plebeu daquela casa. Para o senador, Diodoro se desculpara, pois havia reconhecido grande falta contra as boas maneiras. E a expressão do senador era de benignidade, aquela mesma que usava para com seus clientes. Diodoro despiu-se então de seu peitoral, atirando-o sobre uma cadeira, e pôde-se ver suas pernas e braços robustos, bem como seu peito coberto de pelos pretos e eriçados. Diodoro irradiava força, masculinidade e suor. E fechando seus olhos delicados, o senador pensou: oh, como são os soldados violentos e estúpidos, e Diodoro não é exceção. Cornélia, a esposa do senador, enviava sempre para Diodoro os livros, os quais o senador era compelido a mandar para Antioquia. Mas o senador duvidava, pois que Diodoro era um vândalo. As qualidades de seu pai e antepassados, tais como integridade, honra, virtude e qualidades militares, era algo prosaico, rústico e sem inteligência. Porém, apesar disto, Diodoro era homem de influência entre seus iguais em Roma, e embora estúpidos, não se poderia desprezar o poder de tribunos e militares. Diodoro tornou a encher a taça, deixando que algum vinho caísse sobre suas mãos. O poente vermelho manchava as paredes brancas da casa e fazia dos pilares colunas rosadas. Um odor quente e doce derivou dos jardins, que ficavam atrás da casa, e as palmeiras farfalharam. Tudo era quietude e paz, bom para os nervos de um cavalheiro que viera de Roma, onde o ar recendia a intrigas. Diodoro sentou-se, repetiu em tom menos sombrio, porém mais duro: sou uma chaga purulenta. O senador suspirou e olhou para suas mãos cheias de joias, pensativamente. Tentou, entretanto. Não o és, com certeza, disse ele, em todo este encanto e com o poder que mantém na província. César está muito satisfeito contigo. Disse-me, antes da minha vinda, meus cumprimentos ao nosso bom Diodoro, e dize-lhe que não sei de outra província ou país mais bem governado. Ele quer dizer, falou Diodoro rudemente, que não sou mentiroso nem ladrão, que lhe mando as taxas prontamente, que procuro ser o mais justo possível em meu trato, e com isso a Síria não lhe dá preocupação. O senador tornou a suspirar. Tinha a cabeça estreita, de cabelos pretos e lisos. Sua boca era ligeiramente efeminada e um tantinho cheia e vermelha demais para um homem. Diodoro continuou, e agora sua voz tremia um pouco. Lembro-me de meu velho camarada de armas, Gaio Otávio, que tu delicadamente chamas Augusto. Quando me escreveste que ele morrera em Nola, velho lar de seu pai, nos braços de sua esposa, meu coração despedaçou-se. Não reconheço seu sucessor como meu César. Não o reconheço em meu coração. Mesmo que fales nele como uma divindade. Divindade. O senador olhou rapidamente em torno de si. Esperava que ninguém o estivesse espiando. Ninguém que pudesse repetir declarações tão comprometedoras. Tossiu e murmurou. Um homem deve ser discreto. Não tomes esse aspecto tão colérico, meu Diodoro. Se bem me recordo, tu te queixaste em cartas que me escreveste que teu velho camarada de armas tinha finalmente destruído a república e terminado com a liberdade política. Queimei tuas cartas, naturalmente, pois elas eram perigosas. Tolice! Falou Diodoro com raiva e cheio de ressentimentos.
Eu lhe escrevi também uma carta nesses mesmos termos. Velhos amigos, velhos soldados, são honestos um para com os outros. Eu era como um filho para ele. Brigávamos a propósito das honrarias que ele tinha aceitado. E meu pai também brigou com ele pelo mesmo motivo. Sim, a República morreu com ele, e não inteiramente por sua culpa. Mas foi um bom soldado, melhor, na minha opinião, do que o próprio Júlio César. Perdoa-se a usurpação do poder, e por isso eu o censurava frequentemente. E ele me disse, quando era homem sensato, cidadãos corruptos criam governantes corruptos, e é a turba que finalmente decide quando a virtude morrerá. A despeito de si próprio, o senador sentiu-se surpreendido e marcou seu primeiro respeito por Diodoro, que podia ralhar com César impunemente e receber respostas que eram desculpas. Esse patife, agora coroado com folhas de carvalho, pessoa de sangue frio, pode ser, tecnicamente, meu imperador, e eu sirvo como soldado, assim como meu pai serviu Gaio Otávio. Mas não preciso fingir que eu adoro, nem vê-lo como um dos deuses. Diodoro remexeu-se em sua cadeira, raivosamente. E quero ir para minha fazenda próxima de Roma, e esquecer vossas malditas turbas, toda a vossa política e depravação, e ficar com a minha família sob as árvores frutíferas. E esquecer também que és um soldado, meu violento Marte. Diodoro hesitou. Se Roma precisar de mim como soldado, então devo responder: não sou necessário na Síria. Mandai um dos vossos patifes para cá, e ele estará mais indicado para este lugar infernal do que eu. Lançou um imenso suspiro, continuando. Pelo menos o meu César era virtuoso, e sua esposa foi amada por ele até sua morte. Durante 50 anos inteiros, dize-me, Tibério é homem assim? O senador esfregou o queixo e seus olhos atiraram-se para o pórtico, olhando para além da porta aberta, e disse, usando tato: não sou homem de discussões e meu negócio é política. E embora veja César frequentemente, não discutimos nada que possa trazer controvérsias. Em outras palavras, Tibério tem ignorado as minhas cartas e tu não as discutiste com ele. Os olhos veementes de Diodoro faiscavam. Paciência, paciência, murmurou o senador, cogitando consigo mesmo sobre quando seria servido o jantar. Estava também começando a sentir dor de cabeça. Haverá hóspedes para o jantar? Talvez os hóspedes tivessem efeito tranquilizante sobre aquele incontrolável soldado. Hóspedes! Exclamou Diodoro. Não. Convidaria inferiores a vir à minha casa? Não conheces Antioquia? Digo-te, eu apodreço aqui. Se não visitar o procurador em Judéia, uma vez por ano, mais ou menos, morro de tédio e raiva. Esperaste um banquete como aqueles a que estás habituado em Roma com Tibério? Ó deuses! Pensou o senador desanimado e disse razoavelmente: por que te ressentes assim? Afinal, Tibério é um magnífico soldado. Diminuiu a taxação onde pôde, em nome da economia. É relativamente honesto e cavalheiro honrado, justo em seu trato com as províncias, e consolidou o império. Quanto a banquetes, como soldado que é, Tibério não os aprecia. Pensava que ele fosse um Baco. Estive com ele em campanha, disse Diodoro sombrio e esfregando a fronte dolorida. Não se podia comparar a Gaio Otávio, acrescentou como quem se defende, mas é um homem silencioso, de espírito frio. Entrega demasiadas coisas a vós, senadores. Permite a agitação, há demasiadas línguas soltas, e isso não são maneiras de imperador. Não há disciplina. Ainda assim, ao contrário do teu querido Otávio, é um romano de tua própria espécie. Quando subiu ao trono, havia menos de 100 milhões de sestércios no tesouro. Agora, a quantidade cresce de mês para mês. Ele é sóbrio.
Apesar disso, os espias e informantes, como soldado algum deve fazer, disse Diodoro. Quando o homem tem medo de seus compatriotas e teme ser assassinado, é preciso examinar esse homem. Tornou a olhar com ira para o senador. Por que ele não respondeu às minhas cartas? Porque estás administrando a província a gosto dele. Se não estivesse, seria chamado abruptamente. Digo-te, Tibério e tu sois da mesma espécie. Isso não lisonjeia, declarou Diodoro. Levantou-se. Se eu fosse César, poria todos vós, senadores, em vossos lugares. Em outras palavras, serias um tirano, disse o senador sorrindo. Eu teria disciplina, respondeu Diodoro, suspendendo o cinto de sua túnica. Encorajaria os novos homens, a classe média em Roma, os cavaleiros rurais, os mercadores, os lojistas, os comerciantes, os advogados, os médicos, os construtores. Compreendo que eles não são patrícios, mas também eu não o sou. Muitos deles pertencem a antigas famílias da Etrúria. Os olhos dele acenderam-se. No que a mim se refere, podemos entregar a Itália de volta aos etrúrios e deixá-los, bem como os novos romanos, entender-se com a populaça de Roma. Não para afagá-la como fazeis vós, os senadores, pelos seus favores imundos, nem encheria meus aposentos de gladiadores e de patifes e libertos, chamando-os meus clientes. Corja! O senador estava de novo divertido. Tibério não é Catilina, e tanto quanto me consta, os novos homens não produziram ainda nenhum Cícero. Diodoro começou a afastar-se em passos pesados, resmungando, desdenhoso. Então deteve-se. Não te esqueças, meu bom Carvilho, de que jantamos quando toca o gongo. Enquanto isso, vou lavar um pouco a fétida poeira de Antioquia do rosto e das mãos. O senador ficou sozinho no crepúsculo que descia rápido. Estava satisfeito. Aquela casa, embora bárbara, despojada de luxo ou distinção, lhe proporcionava um pouco de repouso simples. Ali não se esperavam favores dele, e assim ele não se colocava em guarda. E refletia também que um casamento ligado à velha família romana não lhe seria prejudicial. Diodoro tinha a consideração de Tibério. O senador agora estava no jardim. As fontes cantavam e os pássaros faziam coro. Ao caminhar, lembrou-se de sua propriedade, fora das portas de Roma, mas ela não tinha o efeito calmante que ali sentia. Todo aquele recinto envolvia-se em luz. A água da fonte cintilava como prata. O odor dos jasmins flutuava na brancaragem noturna. E então, de repente, teve um sobressalto. Havia ali uma estátua em tamanho natural de uma mulher. Jamais havia reparado antes. Ela estava erguida junto à fonte do centro, um braço de neve estendido de forma que as pontas dos dedos pudessem tocar as águas levemente luminosas da bacia de mármore. Onde teria Diodoro, que jamais apreciara trabalhos de arte, conseguido tão maravilhosa criação? O senador fervia de inveja. Na Sicília, talvez. Os sicilianos coloriam suas estátuas, às vezes com delicadeza. Aquela tinha cabelos dourados, estava vestida à moda grega, e o perfil adorável e pensativo fora tão habilmente tocado de róseo que seria de supor tratar-se de carne viva. O manto de alabastro envolvia o busto mais perfeito e divinamente belo, que quase parecia respirar naquela misteriosa luz que ali pairava, e as pregas dos tecidos simples e nobres tombavam da cintura esbelta como um junco e modelavam-se sobre as coxas cintilantes. Nunca o senador vira coisa mais adorável. Praxíteles, o escultor grego, jamais modelara forma tão graciosa e de tão delicada perfeição.
Então, para terror do senador, que não acreditava nos deuses, apenas os temia, a estátua vacilou um pouco e moveu-se. Assustado, recuou um pouco, umedecendo os lábios com a língua. Foi então que viu Diodoro, que olhava para a majestosa jovem, que, com a cabeça baixa, deslizava para fora, dirigindo-se para o portão do jardim. A imobilidade do tribuno lhe chamou a atenção. Seu perfil se contorcia de pesada dor e desesperado sofrimento. A moça, sem ter percebido a presença dos dois, desapareceu na névoa. Oh, afinal Diodoro não é tão invulnerável assim, pensou Carvilho. Esta expressão não é de um soldado virtuoso, mas de um homem apaixonado. Esta escrava com certeza excitaria o próprio Júpiter, o levando ao êxtase. Diodoro suspirou. O senador tossiu e aproximou-se dele. Diodoro sobressaltou-se. É a escrava mais bela que já vi, disse o senador. Pensei por um momento se tratar de uma estátua. Diodoro nada disse. De fato, parecia temporariamente incapaz de falar. Conseguiu apenas fixar os olhos, com aquele alinhamento estranho, na figura do senador, como se tivesse sido profundamente abalado. Carvilho, o piano, bateu-lhe pancadinhas afetuosas no ombro. Afrodite jamais se revestiu de tamanha beleza, disse ele. Qual foi o mercador que te vendeu mercadoria assim? E onde existe quem se lhe compare? Tem ele deleites similares? Tem ele um estábulo de tais Eurídices, de tais formas feiticeiras e de tais faces olímpicas? Estalou delicadamente os lábios. Estava impregnado de desejo e inveja, e continuou. Embora seja possível que já tenha perdido sua virgindade, e tossiu. Eu estou disposto, meu Diodoro, a fazer-te uma esplêndida oferta por ela. Ficou assustado com o rosto que Diodoro voltou para ele, um rosto de tão selvagem cólera, sofrimento e ultraje, que o senador recuou precipitadamente, cogitando em se estaria diante de um louco. Mas quando Diodoro falou, foi com voz baixa e rouca, como que abafada. Estás enganado. Aquela mulher não é uma escrava, é minha liberta. Libertaste tão gloriosa criatura? Perguntou o senador, sua perturbação dominada pelo espanto. Ela foi uma filha para minha mãe, disse Diodoro, a voz ainda sufocada. Não é uma moça, é uma mulher de quase 30 anos, e esposa do meu guarda-livros, Enéas, um liberto. Respirou pesadamente, continuando. Além disso, é mãe do meu protegido Lucano, que eu estou educando para que seja médico. O senador, desapontado e desgostoso, sacudiu a cabeça. Eu juraria tratar-se de uma jovem virgem. É uma calamidade que ela seja livre. Daria uma fortuna ao seu senhor. Bateu no queixo, naturalmente, com uma unha polida. Ela estava à tua espera? Por acaso, meu Diodoro, e eu vim perturbar-vos? Diodoro disse quase num sussurro. Não, ela não sabia que eu estava aqui. É evidente que se tenha atrasado. Seus olhos tomaram a luz dura do sofrimento e ele voltou-se, desaparecendo na casa. No momento em que entrara, o gongo soou e o senador, tentando heroicamente engolir seu constrangimento diante da rudeza de seu hospedeiro, que o precedera sem lhe dizer uma palavra, seguiu-o com tranquila elegância. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações
me chamarão bem-aventurada.